Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo fazendo um comentário da prova de vocês, para a gente não ter que ocupar muito tempo da nossa aula fazendo esse comentário, tá? Normalmente eu faria, se a gente estivesse no presencial, a gente faria isso em sala, mas como a gente está com a programação um pouco apertada e tal, eu resolvi fazer isso, deixar gravado esse vídeo online para quem quiser ver, tá? Então, vocês fizeram a primeira prova de vocês na semana retrasada, eu consegui terminar de corrigir esse final de semana, tá? E a média da sala dos respondentes da prova, porque teve aluno que não fez, a média dos respondentes da prova foi 6,23, tá? Que não é um resultado ruim, considerando que a primeira prova de astronomia, né, sempre um baque nos alunos, assim, tá na média. Tá ok esse valor, tá? Falar aqui algumas das principais fontes de dúvidas que podem ser relacionadas a eventuais problemas que vocês tenham desenvolvido no desenvolver da prova, tá? A maior fonte de erro, não só na disciplina de astronomia, mas em todas as outras disciplinas que eu ministro, é o aluno não responder aquilo que a pergunta está pedindo. Como assim? Se a pergunta fala, cite e explique, e você só citou, percebe? Você não respondeu todos os comandos que foram pedidos. Se eu peço, dê 2 exemplos, e você dá um exemplo só, né, ou dá 2 exemplos e um desses exemplos está incorreto, você também não acertou completamente a questão. Eu trabalho com a correção em 4 níveis de 5, na verdade, né, níveis de acerto. Nada, né, questão completamente errada. 1/4 de valor da questão, 0,25. Meio certo, 3/4 e totalmente correto, que seria o ponto inteiro. Então, eu vou avaliando, né, o quão próximo você esteve de uma resposta ideal, tá? Então, a maior fonte de erro ou de incompletude da pontuação atribuída a cada questão vem daí, né? Quando eu falo cite e explique, o aluno só citou, né? Cite e explique 2 fatores, aí você explica um só, né? Normalmente é isso, né? Você não estar atento ao que a questão pediu, tá? Por que isso é importante, né? Por que eu gosto de treinar os meus alunos, assim, desde o início para isso, tá? Eu gosto de sempre frisar que vocês vão fazer vários concursos públicos ao longo da vida de vocês, tá? E vocês têm que estar preparados para isso, tá? As minhas provas, elas são não só um treino uma verificação, né, de aprendizado, mas elas são também um treino para essa vida futura que vocês vão tá enfrentando, né? Tanto um treino mental quanto um treino físico, né? Fazer uma prova longa, cansativa, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar com a mente e com o corpo treinados para fazer isso, tá? Então, é esse o meu objetivo nas avaliações, não é somente verificar o conhecimento adquirido de astronomia. Tem essa função também de preparar vocês futuramente, né, para as provas que vocês forem ir fazendo, a hora que vocês forem terminando a faculdade, tá? Então, tem que estar muito atento a isso, aos chamados verbos de comando, né? O que é cite, o que é explique, o que é descreva, o que é aponte, tá? O que significam cada um desses verbos. Então, a maioria dos erros é isso. A maioria das perdas de ponto é isso, é você não atender aquilo que a questão tá pedindo, né? Então, atenção aos verbos de comando, né? E atenção ao conteúdo da questão também, a atender o conteúdo da questão, tá? Se eu peço, por exemplo, quantas laranjas tem dentro desta cesta? E você me responde, tem 7 melancias. A questão tá errada, percebe? Ah, mas eu respondi quantas tem. Tá, mas eu não perguntei das melancias, eu perguntei das laranjas.
Eu não quero melancia, eu não vou fazer suco de melancia, eu vou fazer suco de laranja, então eu quero saber da laranja, tá? Então tem que estar atento também ao conteúdo da questão. Às vezes você acha que você deu a resposta correta porque você falou um número correto, né? Mas você não atentou para o que a questão está pedindo, que é o caso que acontece muito na questão do analema. Tá? A questão do analema está lá, explícito, esse analema está no hemisfério norte. E você não presta atenção que no hemisfério norte as estações são invertidas em relação ao hemisfério sul. O cara fala, não, mas eu coloquei as datas estão corretas aqui, mas os pontos estão errados, né? Porque você está respondendo com relação ao hemisfério sul e a gente está perguntando sobre o hemisfério norte, tá? Tá errado. Tá? Ah, mas eu só errei as datas, né? Muito comum. Ah, eu só inverti, eu só troquei, né? Um argumento bem comum de aluno, eu só troquei, né? Às vezes acontece nas minhas provas de climatologia. Ah, eu só confundi oceano com atmosfera. Bom, a diferença é, tenta respirar durante 15 minutos dentro, na atmosfera, tenta respirar durante 15 minutos dentro do oceano para você ver qual é a diferença. Então tem diferença, tá? Entre atmosfera e oceano, então tem diferença entre hemisfério norte e hemisfério sul. Então a questão tá errada, não dá para aceitar, tá? Então esse é a maior fonte, para 90% dos casos, essa é a maior fonte de erro. Não estar atento aos verbos de comando, ou seja, qual é o comando, né, qual é a ação que está sendo pedida na questão e qual é o conteúdo que está sendo pedido nessa questão. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Deixa eu ir riscando aqui. Segundo ponto, né, esse é um pouco mais grave. Tá? A gente está fazendo um curso à distância, né? Embora as nossas aulas elas sejam tecnicamente presenciais, mas nessa etapa aqui a gente está fazendo, né, a distância. Tá? Cuidado para o fato de achar que o fato de que nós estamos fazendo um curso à distância e que por isso você tem, durante a prova, acesso à consulta livre, né? Não só a consulta dos materiais de aula, mas também consulta à internet, né? Ou seja, que dá um mundo de informações para vocês. Não fique pensando que o fato de a prova ser com consulta, com horário razoavelmente livre, né? Que vocês tiveram 5 horas para fazer, no presencial vocês teriam 3 horas e meia, 3 horas e 40, um negócio assim. Vocês têm um horário mais expandido e vocês têm consulta livre, vocês têm internet ao mundo de vocês, né? Não pensem que isso significa que vocês não precisam estudar. Tá? É um hábito muito comum do aluno pensar, a prova é com consulta, então não precisa estudar. Isso não é verdade. Ou pelo menos não é verdade comigo. Tá? Por que eu digo isso? Porque teve várias, não foi uma prova só não. Foram várias provas que claramente a pessoa não assistiu uma única aula. Uma única aula. Claramente ali. Tá? Então, imagino que tenha sido esse tipo de atitude. Prova é com consulta mesmo, chega na hora, eu procuro ali no Google as respostas, que estava nitidamente muita coisa copiada de Google, mas assim, escrachado mesmo. Né? Tá escrito ali nas instruções, né, que não é para ter plágio, mas ok. E a pessoa simplesmente, né, pensa isso. É o que eu imagino. Né? Vou poder consultar à vontade, então não preciso assistir aula, não preciso estudar, nada. Chega lá na hora, eu vejo as questões, né, procuro o que dá para procurar no Google e beleza. Algumas coisas efetivamente dá, né? Pergunta lá sobre as auroras polares. Isso é um tipo de informação que dá para você encontrar no Google de fontes razoavelmente confiáveis. Mas tinha muita questão ali na prova que não tem a resposta no Google, né? E eram questões razoavelmente fáceis, assim, tipo, que tá ali no slide. Características do temperamento científico. Tem um slide ali mostrando as principais características do temperamento científico. Não, a pessoa não se dá o trabalho sequer de abrir o slide. Vai procurando no Google alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Aí não posso ajudar muito. Percebe? Tá? Então é uma coisa que me preocupa bastante, esse tipo de atitude, assim, porque, tipo, vocês estão vivendo um momento muito inédito, uma oportunidade, assim, de estudo que é muito singular, né, de poder fazer o curso em casa, né, as aulas, elas são mais ágeis, né,
vou comparar com o que eu ministro no presencial, tipo, eu levo metade do tempo para ministrar uma aula, ou seja, a gente tem tempo hábil à vontade para discutir bastante. Aqui as aulas ficam gravadas, ficam disponibilizadas para vocês, e mesmo assim não assiste, né? Eu costumo dizer sempre assim, né, quando existe bastante, né, preconceito com relação ao ensino à distância, né, porque o ensino à distância é ruim e tal, ensinar a presencial é melhor. Cara, eu falo, cara, tem de tudo, né? A pessoa tem todo o material ali à disposição dela, tem as aulas gravadas no YouTube, ela pode colocar na velocidade 2 se ela quiser. Não tô com um saco pra ficar ouvindo essa professora chata, põe aí um negócio rápido aí, pega logo a informação. Não, nem isso a pessoa faz. E aí vai naquele tópico, não sei se vocês se recordam, que a gente falou sobre isso na primeira aula. Na primeira aula que eu dei pra vocês, e tá lá no plano de ensino, né? Os maus hábitos escolares ou infantis que devem ser abandonados. Qual que eu falei que era o principal? O principal desses hábitos era esquecer que os seus estudos são mantidos com dinheiro público. Sabe, tem 7 milhões e 200 mil habitantes do estado de Santa Catarina custeando os seus estudos. Não esqueça, você está numa universidade pública, tá? Em pandemia, em que o estado está gastando muito com saúde pública, com pessoas que morrem e deixam de ser produtivas para a sociedade, né? Cada pessoa que morre, a gente está perdendo uma cabeça e 2 braços. Olha o quanto que essas pessoas poderiam estar contribuindo para a nossa sociedade, não estão, né? Porque a pandemia fez com que elas fossem embora. A gente vê escândalos de desvio de dinheiro público, de tentativa de cobrança de propina, de vantagem na compra de vacina. Todos os horrores, né? O que de pior pode aparecer na humanidade a gente tem visto nesses tempos, né? E a gente critica muito isso, né? A gente fica horrorizado com isso. Como assim, né? O governo não tá nem aí pra gente e tal, né? Fica desperdiçando dinheiro público. Então, né? A pessoa que tem à sua disposição, o professor tem à disposição os materiais e não aproveita, tá fazendo o quê? Se não é desperdício de dinheiro público. Percebe? Porque eu tô em casa, mas eu tô ganhando exatamente o mesmo valor que eu ganharia para dar aula no presencial. Não abaixou 1 centavo o meu salário. Tá? Então o Estado tá gastando, e tá gastando muito para você tá na universidade. Tá? Então, pensa mais um pouquinho no que você tá fazendo. Tá? E principalmente, né, se você é uma pessoa crítica da política atual brasileira, né, pensa bem, né, antes de fazer uma crítica aos políticos que nos governam. Tá? Porque muito do que a gente tem na política é reflexo do que é o nosso povo. Tá? Pra gente pensar assim, cara, você tá aqui com dinheiro público, ponto. Não existe nada que justifique você ter um descaso desse nível com o seu aprendizado. Eu sei que às vezes pode parecer assim, dá pra engambelar alguma coisa. Cara, só de UDESC eu tenho 10 anos de estrada. Eu não sou um tipo de professora que dá pra engambelar. Se vocês tiveram já a oportunidade de conversar com os veteranos, tá? Saibam disso. Não dá pra me engambelar. Tá? Todo mundo já é bem escaldado com isso. Então eu não faço uma prova, né, com questões que você vai achar facilmente no Google. Repito, algumas sim, né? Mas algumas não. Elas não são feitas para isso. Desde quando eu dava aula no ensino fundamental, assim, cara, eu fazia as provas com questões, com coisa que tá dito na aula, que é para forçar o aluno a assistir a aula, tá? E então não tenta simplesmente procurar as respostas do Google, assim, achar que vai dar para engambelar, porque não dá, tá? E outra coisa também, né, que é uma coisa que os alunos se queixam muito de mim, né? Eu costumo escutar bastante essa queixa. A gente tem que escrever na prova exatamente o que a professora Daniela quer,
senão ela não aceita. O que é o que a Daniela quer? A Daniela quer a resposta correta. Então, se a resposta não está correta, ela não é aceita. Ponto. Então, de novo, voltando naquela questão lá, se eu falei, cite e explique, você só citou, você não explicou, a questão não está correta. Tá? Ou pelo menos não está inteiramente correta. Tá? Não é de hoje, eu não digo que é da geração de vocês, isso seria muito brega de dizer, mas não é de hoje, no meu tempo já era assim. A gente vê muitos professores ao longo da formação escolar da gente que você pode escrever qualquer porcaria numa prova, no trabalho, ele te passa, beleza, tchau e benção, vai embora. Né? Também não é o meu caso. Tá? Comigo não funciona isso. Escreve qualquer porcaria que ela aceita ali. Não, eu não aceito qualquer porcaria. Tá? Eu aceito a resposta correta. É por isso que muitos alunos se queixam de que tem que escrever aquilo que ela quer. Sim. Tem que escrever aquilo que a questão está pedindo. Eu não vou aceitar qualquer porcaria. Tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. Tá? Então, repensa o que vocês estão... Alguns de vocês, na verdade, estão fazendo de não dar atenção para a aula num momento único, numa oportunidade assim, muito singular. Eu sei disso porque eu estou fazendo. Eu sou aluna de graduação também na UFSC. E, cara... Tinha muitas matérias lá que eu não conseguia passar de jeito nenhum. Só consegui passar por conta da pandemia. A gente está fazendo estudo em casa, que eu tenho mais tempo para estudar, que eu não tenho que me deslocar e tal. Né? Posso rever as aulas que os professores deixam gravados. Então, é uma oportunidade única de aprendizado. Aproveita. Não deixa passar. Ou pelo menos não espere aparecer uma próxima pandemia para que apareça essa oportunidade de novo. Cara, não fica contando com isso, que essa já deu o que tinha que dar, né? Então esse era um outro ponto também. Algumas questões na prova estavam de graça, né? Mas mesmo assim, né? Tem a galera que não percebe isso. Uma delas foi a questão... da relação entre as fases da lua e o ciclo menstrual. Quando eu estava elaborando essa prova, eu falei para minha irmã, vou colocar essa questão aqui. Ela falou, não acredito, Daniela, que você vai perguntar uma bobagem dessas. Eu falei, qual o problema? Sim, não deu outra. Né? Ainda tem gente que acredita e que coloca numa prova que a lua tem influência sobre o ciclo menstrual. Tá aí mais uma prova, né, de que não assistiu aula nenhuma, né, porque qualquer aluno que tivesse assistido uma única aula, né, já questionaria esse tipo de pensamento. Professora, mas eu acredito que as fases da lua influenciam no ciclo menstrual. Guarda pra você, porque isso não é científico. Tá? Coloquei ali pra vocês também no primeiro tópico ali do nosso curso, que o texto lá, não, você não tem direito à sua opinião. O que diz aquele texto lá? Que existe diferença entre ter opinião e ter opinião. Né? Você tem direito a pensar o que você quiser sobre qualquer assunto. Isso é um sentido de poder dizer que você tem direito à sua opinião. Tá? Outro sentido de dizer que você tem direito à sua opinião, que é o mais reivindicado, é a noção de que as nossas opiniões elas têm que ser levadas em consideração num ambiente científico, um debate científico, no caso aqui nosso, uma universidade. Tá? Isso não. Você tem direito de ter a sua opinião no sentido de que você pode pensar o que você quiser sobre qualquer assunto. Tá? Inclusive as coisas mais escabrosas do mundo, mas ok. Na medida em que você guarda isso pra você, você tem o direito de pensar isso. Agora, você querer que isso seja considerado, que a sua opinião seja considerada em pé de igualdade, né, com coisas cientificamente estabelecidas, e achar que você tem que ter num debate o mesmo espaço que tem, né, uma hipótese ou uma teoria que está altamente estabelecida, não. Isso não. Tá? Então, também, de novo, né, o problema é que não foi só uma pessoa, né, que respondeu nesse sentido, foram várias, assim, isso que assusta a gente. Então, cuidado, né, a gente sustentando, pleno século XXI, um universitário, sustentando esse tipo de crença pseudocientífica. Bem complicado isso. Um outro ponto
não tá errado, mas é uma reflexão interessante. Apareceu ali na questão sobre por que a gente prefere acreditar em parentes e tal do que em cientistas. Acho que era a segunda questão da prova. Teve algumas pessoas que colocaram a respeito de porque o país não valoriza a educação. Porque as pessoas não acreditam na ciência porque o país não valoriza a educação. Ok, esse discurso existe, esse discurso é válido, ok, né? Mas lembra que a gente tinha comentado também, né, que essa relação não é direta, tá? Não é porque uma pessoa foi escolarizada que ela vai conseguir desenvolver um temperamento científico. Tá? Vocês devem conhecer aí na vida de vocês pessoas que não têm escolaridade nenhuma e são extremamente racionais, né? E pessoas de altíssimo nível de escolaridade que são extremamente irracionais, né? Então não existe essa relação direta. Ok, se você vive num país que não valoriza a educação, a probabilidade de haver pessoas com temperamento científico nesse país é menor, fato. Mas essa relação não é direta, tá? Acho que isso tem que ser evitado. Eu sei, é um sonho legal pra gente ter, né? Vamos investir em educação que as pessoas vão acreditar na ciência. Ok, é uma iniciativa perfeitamente válida. Mas não dá pra gente dizer que vai ser determinante isso, percebe? O desenvolvimento de temperamento científico é muito mais um traço de personalidade que as pessoas têm do que o resultado de um treinamento escolar, tá? Então é só pra gente pensar nesse assunto, né? Às vezes a gente tenta colocar política onde ela não existe, tá? O desenvolvimento do temperamento científico é muito mais do que uma questão meramente política, muito mais do que uma questão de investimento público ou privado, que seja, em ciência, tá? Não se basta nisso, tá? E uma última coisa que me ocorreu também, né, que também não é a primeira vez que acontece isso, né? Então não é a turma de vocês, mas tô vendo isso acontecer com bastante frequência, então acho que eu realmente tenho que começar a falar sobre isso, né? Que é a questão da expressão de preconceitos dentro das provas, tá? Quando a gente pergunta sobre a questão das falácias, né? O que é uma falácia, né? Tal, aparece sentenças do tipo: as pessoas acreditam em falácias, principalmente as pessoas religiosas, né? Ou coisa do tipo: somente um ignorante pode acreditar numa coisa dessas, né? Tomem cuidado com a expressão de preconceitos de vocês, tá? Para vocês pode até não parecer isso uma atitude preconceituosa, mas é bastante, tá? Por quê? A gente... Não sei, eu tô com a sensação de que a gente vive numa sociedade que determinados preconceitos a gente não pode expressar. Acabou essa era. Mas outros pode. Outros preconceitos pode. Eu lembro quando eu trabalhava em São Paulo, eu tava... 2008, 2009. Não lembro. Eu tava no segundo ano do doutorado. Eu trabalhava num cursinho popular lá na Rua da Consolação. E era um cursinho que tinha, entre as propostas, não só ser um cursinho, mas também ser um preparador para a cidadania. E um dos motes deles era acabar com os preconceitos. Cara, eu trabalhei 6 meses lá, mas tipo, foi como se fosse 60 anos, assim, aprendi muita coisa da vida. E um dos pontos que eles frisavam bastante era não ter preconceito, mas assim, é nada de preconceito. Eu lembro que até numa ocasião uma das professoras estava lá falando uma exposição que a gente fez, né, para os alunos, para conhecer os professores lá. Aí uma das professoras estava contando uma história ali, ali no meio da história ela falou: aí apareceu o Playboy ali e tal. A diretora na hora levantou a mão e falou: ó o preconceito, né? Por que ser Playboy é necessariamente ruim, né? A gente não pode falar mal de pobre, isso é normal, mas falar mal de Playboy pode. É esse o tipo de atitude que a gente tem, né? É preconceito do mesmo jeito,
percebe? Então, é uma coisa que eu observo muito, principalmente na disciplina de astronomia, que a gente mexe bastante, né, com essa questão da pseudociência, da crença religiosa e tal. Então, aparece muito as pessoas religiosas sendo taxadas de ignorantes, de dogmáticas, né, de fundamentalistas. Aparece muito esse tipo de vocabulário, esse tipo de caracterização, tá? Tenham muito cuidado. Além de ser feio, além de ser ultrapassado, esse tipo de pensamento, né, ele é pseudo-emancipador. Em que sentido? A gente pensa, exterminar os preconceitos é uma coisa emancipadora, é uma coisa boa para se estimular na sociedade. Mas tem certos preconceitos que a gente permite, né? Então, em que medida você realmente está sendo emancipador? Em que medida você realmente está sendo coerente na sua luta de exterminar os preconceitos, tá? Não é porque uma pessoa é religiosa que ela é fundamentalista, que ela é ignorante, que ela é fora da realidade, nada disso. Aliás, como eu costumo dizer sempre pra galera, eu falo, daqui a 10 anos a gente conversa. Mas no caso de vocês, como uma graduação dura 4 anos, eu falo, daqui a 4 anos a gente conversa, tá? Porque a gente tem muito esse costume de achar que dentro da universidade é o terreno do saber, né? Aqui é o terreno do esclarecimento, aqui vai ser pessoas só esclarecidas e tal. Eu conto ou vocês contam? Porque a universidade também pode ser um terreno de muito dogmatismo, tá? Não pensem, pessoas religiosas são pessoas dogmáticas, são fundamentalistas, são ignorantes. Na universidade as pessoas são esclarecidas, são estudadas, são coerentes. Não. Existe bastante fundamentalismo, existe bastante dogmatismo dentro da universidade também. Vocês vão observar isso ao longo da formação de vocês. Eu não estou falando da UDESC, estou falando da universidade enquanto instituição, e não estou falando só do Brasil também, tá? É um erro a gente pensar que porque a gente está numa instituição, né, no caso uma universidade, que promove o saber, que não existe dogmatismo nesse tipo de instituição. É um problema que o Adorno e Horkheimer já discutiam. Estou falando aqui de uma aula só que a gente vai só na pós-graduação, no caso, né? Mas a ideia do Adorno e Horkheimer é que é um erro a gente pensar que uma sociedade, por ser esclarecida, ela não pode ter recaídas na barbárie, recaídas no totalitarismo. Então é disso que a gente está falando, né? Tem certos tipos de preconceito que a gente pode expressar, né? Então isso é recaída na barbárie, isso é totalitarismo disfarçado de emancipação. É disso que o Adorno e Horkheimer está tratando. Então evitem de expressar esse tipo de pensamento, né? De ter esse tipo de pensamento, né? Que existe uma dicotomia no mundo. Existem as pessoas esclarecidas e existem as pessoas ignorantes, tá? As pessoas são as mesmas onde quer que se vá, já dizia uma letra do Paul McCartney com Stevie Wonder, tá? Existem pessoas ignorantes em qualquer lugar, existem pessoas esclarecidas em qualquer lugar, tá? A gente não pode rotular as pessoas nesse sentido de que existe lugar que as pessoas são só esclarecidas, existem lugar que as pessoas são ignorantes, tá? Evitem ter esse tipo de pensamento, né? Já foi, a época da gente pensar nisso já foi, tá? Então acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês, crianças, tá? Eventualmente, se ficar mais alguma dúvida, às vezes vocês têm, né, questões mais específicas referentes à correção da prova de vocês, então apareçam aí nos plantões às terças-feiras, das 5 até as 7, tá? Se você bater ali e eu não te atender, é porque eu tô atendendo outra pessoa, porque eu só atendo um aluno por vez. Então vai insistindo, vai tentando entrar ali de novo, que uma hora você consegue entrar. A hora que eu desocupar de um,